Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação das prioridades da CIP para a transição digital. Para a abertura do evento, chamo ao palco António Saraiva, Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. É um gosto ver aqui tantas caras amigas. Eu nestas coisas, quando não sei muito bem dos temas, faço como o Churchill, escrevo os meus improvisos, porque sai sempre melhor, como é óbvio. E por isso perdoar-me-ão a leitura, gosto muito mais de ser espontâneo e falar de improviso, mas há determinados temas e determinados públicos que convém dizer as coisas certas. Caros amigos, todas as atenções estão hoje centradas na urgência de encontrar soluções para as consequências de mais um choque que se abateu sobre a economia com a eclosão de uma guerra na Europa e soluções para, mais uma vez, salvar as empresas e preservar o emprego. Soluções para conter uma espiral inflacionista que tornaria esta crise mais profunda e mais duradoura. No entanto, não podemos perder de vista que, tão importante como vencer mais este choque, é transformar a nossa economia. Depois de 2 décadas em que alternamos crise e crescimento anémico, a nossa ambição está muito longe de ser apenas de regressar aos níveis de atividade económicas anterior à pandemia. As projeções de longo prazo para a economia portuguesa, tanto as do Banco de Portugal como as do FMI, apontam para que, passada a crise e desvanecida a componente cíclica da recuperação, regressemos a taxas de crescimento económico inferiores a 2%. Já a partir de 2024. Este seria um resultado decepcionante face às aspirações que legitimamente alimentamos. O principal fator subjacente a estas projeções é a redução do contributo positivo para o crescimento económico do fator trabalho, tendo em conta as perspectivas de evolução muito moderada da população ativa num contexto de redução e envelhecimento da população total. O emprego continuará ainda a crescer, embora a um ritmo progressivamente mais lento, desacelerando gradualmente até 0,4% em 2024. Isto significa que, se queremos escapar ao determinismo destas previsões e crescer a ritmos mais alinhados com as nossas legítimas aspirações de bem-estar económico, é necessário sustentar o crescimento em bases mais sólidas e duradouras, consistentes com um modelo de economia competitiva assente em aumentos da nossa produtividade. A transformação digital e tecnológica é um fator-chave da maior importância para alavancar a produtividade das empresas. O estudo sobre o futuro do trabalho em Portugal, promovido pela CIP em 2019, concluiu, precisamente, que a automação que resultará desta transformação pode proporcionar a injeção necessária de produtividade, sendo uma das principais soluções para contrariar a tendência de abrandamento do PIB derivada do declínio demográfico. A nossa visão de futuro passa, pois, pelo pleno aproveitamento das dinâmicas impulsionadas pela transformação digital e tecnológica. Este processo implica que as empresas possam desenvolver novas tecnologias, adaptando-as à sua realidade, em paralelo com os seus recursos humanos, passando a incorporá-las nos seus processos e nos seus produtos. Isso passa, por exemplo, pela integração nos processos de produção e nos próprios produtos de toda uma panóplia de componentes com capacidade digital em conexão com outros componentes e computadores. A combinação destes componentes com a análise avançada de uma enorme quantidade de dados permitirá reduzir o consumo de energia e matérias-primas e proporcionará cadeias de produção mais flexíveis, uma produção mais eficiente e uma resposta cada vez mais automatizada e sincronizada face às solicitações do mercado. Se as potencialidades da transformação digital são imensas, os riscos estão também presentes. O mesmo estudo sobre o futuro do trabalho em Portugal concluiu que, num cenário de automatização de metade das tarefas que têm potencial para tal, até 2030
teríamos uma redução na necessidade de força de trabalho que equivale a 1,1 milhões de postos de trabalho. Por outro lado, a adoção da automação e o inerente crescimento económico poderiam criar entre 600 mil e 1,1 milhões de novos postos de trabalho no mesmo horizonte temporal. Mas o que ficou bem claro neste estudo é que, independentemente do número de postos de trabalho criados, cerca de 700 mil trabalhadores terão de alterar a sua ocupação e adquirir novas capacidades até 2030. Esta é a medida do esforço que temos pela frente no domínio da adequação das competências dos recursos humanos às necessidades do mercado. A CIP acompanha o objetivo de potenciar as oportunidades que a transformação digital e tecnológica proporciona e de acautelar os riscos que encerra. Assume, também, nesta área, um papel ativo e liderante nas grandes mudanças de que o país carece. Para isso, criámos o Conselho Estratégico da Economia Digital, que nos tem ajudado neste propósito e que delineou um plano estruturado de ideias e propostas concretas para a modernização das empresas e para a competitividade da economia portuguesa no mundo digital. É este plano que queremos hoje apresentar neste evento. Está estruturado em 3 grandes eixos. Em primeiro lugar, a criação de condições de base. Temos de garantir uma cobertura tendencial de 100% das infraestruturas digitais. Temos de garantir a qualificação digital dos recursos humanos das empresas e instituições. Temos de garantir que os custos de contexto legais, regulatórios, fiscais, são competitivos face aos nossos principais concorrentes. Em segundo lugar, precisamos de acelerar a transição digital, mediante um pacote de incentivos forte e abrangente dirigido às empresas. Precisamos também promover a digitalização do Estado, como forma de reduzir o custo e esforço de transação das empresas. Do lado da procura, o objetivo será o alargamento do mercado digital através do reforço das competências digitais nas populações menos digitalizadas. Em terceiro lugar, é necessário criar standards em diversos domínios, por forma a assegurar a interoperabilidade e a segurança ao nível nacional e europeu. Agradeço, desde já, ao Conselho Estratégico da Economia Digital da CIP, na pessoa do seu presidente, Pedro Duarte, meu querido amigo, todo o trabalho até agora desenvolvido, que se encontra refletido neste conjunto estruturado de propostas que será já de seguida apresentado. Agradeço, igualmente, aos membros do painel que se seguirá e que irá debater as principais barreiras e potenciadores da transição digital em Portugal. E agradeço ao Manuel Lernes todo o trabalho que nos tem dado, toda a colaboração que tem prestado e que tem sido insubstituível para que a CIP, através do seu Conselho, atinja estes objetivos de trazer esta inquietude à sociedade portuguesa. O Rogério Carapuça, meu querido amigo, obrigado pela tua presença e também pelo teu contributo. Estando na véspera do teu grande evento, desejo-te a ti e à tua organização, à organização que lideras, os maiores sucessos. Muito obrigado. Agradecemos as suas palavras. Chamo agora ao palco Pedro Duarte, Presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP, que apresentará as prioridades da CIP para a transição digital. Muito boa tarde a todos. É um gosto e uma satisfação ver tantas caras amigas aqui presentes hoje. Eu tenho, perdoar-me, vai ser rápido, mas tenho de começar por alguns agradecimentos antes de entrar mais no conteúdo da minha intervenção, mas eles são justos e acho que são mais do que adequados e devidos. E o primeiro tem que ser, evidentemente, para o Sr. Presidente da CIP, meu amigo António Saraiva, pelo impulso, eu diria pela liderança, pela visão, pela motivação que deu a este Conselho Estratégico da Economia Digital, que foi criado há uns anos atrás, de uma forma um bocadinho disruptiva no âmbito do associativo nacional, mas que visou de facto dar uma abordagem diferente para aquilo que era o nosso contexto socioeconómico, se quisermos, face aos novos desafios que temos pela frente.
Uma segunda palavra, que não é menos justa, é para todos os membros deste Conselho Estratégico da Economia Digital, que têm feito parte, têm trabalhado dentro do âmbito deste nosso grupo de trabalho. Muitos estão presentes, outros não conseguem estar presencialmente aqui hoje connosco, mas de facto foi possível, por felicidade e por mérito da CIP com certeza, mas também por muita felicidade e principalmente pela generosidade das pessoas, congregar um conjunto de excelência daquilo que é a realidade do nosso ecossistema empresarial nesta área mais digital. Uma palavra também não é menos adequada e tem que ser reforçada, como já aqui foi dito pelo António Saraiva, para um dos membros desse Conselho que liderou o grupo de trabalho que levou a cabo este documento que hoje aqui estamos a apresentar. Refiro-me ao Manuel Ramalhianes, que de facto liderando um grupo de pessoas, mas evidentemente com a sua, não só a sua sabedoria, mas também a sua energia, eu diria, conseguiu de facto levar a cabo um trabalho que eu acho que, pelo menos a mim, me orgulha e nos deverá orgulhar a todos, e portanto também obrigado ao Manuel Lianes. Duas últimas notas, rapidamente, e desculpem-me isto, mas reforço, são muito justas e merecidas para duas entidades, estão aqui os seus líderes, mas por um lado para a PDC, que de facto tem sido, ao longo deste tempo, nosso parceiro, em particular hoje neste evento, nós acoplamos um pouco ao grande congresso de que todos estamos ansiosamente à espera para amanhã e depois, e portanto para nós é um privilégio podermos ter esta parceria com a APDC, em particular na pessoa do Rogério e da Sandra, que também nos tem muito ajudado. Por último, os últimos são os primeiros muitas vezes, e este é um caso em que tal pode ser adequado, é uma palavra para a Accenture, porque de facto foi um parceiro que nos ajudou muito também na elaboração deste documento, numa parceria também absolutamente pro bono e bem intencionada, com responsabilidade social, eu diria, por parte da Accenture, que nos ajudou muito a levar a cabo esta iniciativa. Posto isto, e perdoar-me-ão este introito, mas ele tinha que ser feito a bem da justiça, e eu queria-vos dar algumas luzes sobre o enquadramento que nos leva ao documento a que chegamos hoje, e depois esse documento o Manuel Lianes terá a oportunidade de o apresentar mais em detalhe logo de seguida. Eu darei, digamos que, a abrangência ou a abordagem, se quiserem, mais macro, que nos levou à necessidade de elaborar este documento. O documento surge, de facto, de um impulso de nós termos a noção que estamos a viver um momento particularmente especial. Por um conjunto de circunstâncias, eu dou-vos só alguns exemplos que rapidamente nos fazem chegar a essa conclusão. Nós estamos a sair de uma pandemia que acho que todos percebemos que deu um impulso gigantesco em tudo o que é digital. Temos, por outro lado, uma realidade geopolítica na Europa, fruto da guerra que estamos a viver na Ucrânia, que está a trazer transformações também radicais em várias das variáveis que têm a ver com os nossos negócios. Concretamente, mais no nosso país, estamos a iniciar um novo ciclo político, um novo governo, e com um novo ciclo político temos oportunidades. Se nos focarmos um pouco nos riscos, não será difícil percebermos que as tendências só de curto prazo, eu nem vou falar mais de médio prazo nem longo prazo, nós percebemos que temos uma pressão inflacionária clara, o Presidente António Saraiva falou disso há pouco, e estes gráficos permitem-nos ver que as curvas, de facto, são absolutamente evidentes de que isto não é um ciclo curto de transitório, como alguns, se calhar, desejavelmente nos querem fazer crer, que depois de um momento pandémico de recessão económica estávamos de facto a crescer de forma muito acentuada, mas isso foi manifestamente interrompido, aquele gráfico também o mostra, mas temos mais do que isso, infelizmente, não é só isso, temos disrupções nas cadeias de abastecimento, como sabemos, e de fornecimento globais, energéticos, mas não só, em muitas outras áreas, temos os mercados financeiros a mostrar uma volatilidade clara e inequívoca, temos muitas limitações ao nível da política monetária, como sabemos, do BCE, e ao nível orçamental ou fiscal, se quiserem, do ponto de vista dos Estados, designadamente dos Estados mais endividados, como é o nosso caso. Para além disso, temos realinhamentos geopolíticos que levam a que uma tendência globalizante que sentimos nas últimas décadas estará, no mínimo, a ser atenuada, com impacto claro naquilo que tem a ver com o comércio externo e afins. Acrescido de tudo isso, temos a realidade nacional de uma economia, também já aqui foi dito, com dificuldades de competitividade externa claros, com níveis de endividamento muito grandes, assentem bens não transacionáveis,
e com baixos salários, com baixas produtividades e com crescimentos que são, taxas de crescimento que são anémicas. Portanto, temos problemas específicos que têm a ver com a nossa economia. Do ponto de vista digital propriamente dito, nós, apesar do esforço que tem sido feito nos últimos anos, e eu aproveito esta pequena oportunidade para deixar uma palavra especial também para alguém que aqui está e que julgo que nos deixa a todos com muita satisfação. Eu refiro-me ao André Azevedo, que exerceu funções no governo deste país, dando o seu contributo para alterar este estado das coisas, mas apesar daquilo que se conseguiu nos últimos anos, a verdade é que nós ainda comparamos, de facto, ou pelo menos ainda não nos diferenciamos, vamos pôr as coisas assim, do ponto de vista europeu. Para além dos riscos, há oportunidades. Isto é sempre mais interessante falar das oportunidades. Nós sentimos que, de facto, é um momento de grande mudança. E sendo um momento de grande mudança, nós podemos aproveitá-la, não é? E podemos alterar aquilo que são as nossas dinâmicas, aquilo que é a nossa realidade, muitas vezes de algum atraso do ponto de vista relativo, pelo menos com os nossos parceiros mais comerciais. Eu não vou entrar em detalhe, mas há de facto muitos números que nos mostram, de diferentíssimas entidades, eu diria, que nos mostram que de facto há uma gigantesca oportunidade que temos pela frente, não é? Também sentimos, isto é importante que se diga, que o caminho é grande a percorrer, porque nós ainda não comparamos bem. Designadamente, nós olhando para a utilização de serviços cloud avançada, na Europa as nossas empresas não comparam bem, a nossa taxa não se lê bem, mas é de 21% apenas, quando, por exemplo, os nórdicos estão na ordem dos 60% já hoje em dia, mas as perspectivas até 2025 são boas. Do ponto de vista da utilização, por exemplo, da análise de dados, passa-se o mesmo. De facto, 50% das PMEs vão na Europa utilizar análise de dados aprofundada, digamos assim, e nós temos que caminhar neste sentido. É para lá que estamos a ir e 2025 é já amanhã, como sabemos. Só referindo-me àquilo que é chamada Data Economy, ou Economia dos Dados, se quiserem, a Comissão Europeia prevê que entre 2018, portanto, o número comparável antes da pandemia, e 2025, que está já aí, como eu diria, vai praticamente triplicar o valor desta economia, o valor de peso na economia. Assim como do ponto de vista do emprego e dos novos profissionais, o número vai praticamente duplicar entre 2018 e 2025. É, portanto, uma enorme oportunidade que temos pela frente. Uma oportunidade que diz respeito a todos os setores. Isto é importante, eu gostava, como última mensagem, de deixar isto claro, que isto foi um trabalho feito pela CIP, no âmbito do seu Conselho Estratégico da Economia Digital, mas a economia digital tende cada vez mais a ser menos vista como um setor da economia. É cada vez mais algo que é absolutamente transversal a todas as indústrias, a todos os setores. E, portanto, há muito mais a ser feito. A própria CIP, no âmbito de algumas áreas mais setoriais, está já a desenvolver planos digitais para áreas concretas e setoriais concretas e, portanto, é fundamental que todos abracemos este desígnio como sendo uma oportunidade para transformar a nossa economia e darmos, de facto, outro futuro a esse país. Foi esse o propósito do Conselho Estratégico da Economia Digital, por isso criamos este documento que, no fundo, é uma ideia inspiracional, tentamos pelo menos que assim seja, inspiracional para a partir daqui podermos todos construir em cima disto e fazer um país melhor. O Manel Lianes agora terá a oportunidade de apresentar com detalhe e com outra capacidade, naturalmente, aquilo que foi o documento produzido no âmbito deste grupo de trabalho e no âmbito deste Conselho. Muito obrigado. Obrigada pela sua intervenção. Damos agora início ao painel de debate, onde chamo Manuel Ramalho Lianes, da NOS, para uma breve apresentação dos principais barreiras e potenciadores da transição digital. Bom, desde logo, não consigo evitar ser repetitivo e, portanto, queria desde logo agradecer ao António Saraiva e ao Pedro Duarte a oportunidade que me deram ao Grupo de Trabalho de poder fazer esta reflexão. Em segundo lugar, de agradecer aos meus colegas do Grupo de Trabalho, que devo ter aqui alguns presentes na sala, pela oportunidade que tivemos de fazer esta reflexão em conjunto. E o terceiro, de agradecer também à Accenture, que esteve connosco de forma muito ativa, participativa em todo este trabalho, e a quem consideramos também como mais um elemento, está aqui a Marta, como mais um elemento do nosso grupo de trabalho. Portanto, eu não iria entrar em detalhe, se me permitissem, nas 18 medidas uma a uma, porque imagino que queiram jantar hoje, e iria apenas passar muito ao de leve por isto, até porque queria pelo menos deixar um desafio que me parece o mais importante. Que considerassem este trabalho como uma reflexão em progresso, que visa ser colaborativa, e, portanto, naturalmente o Grupo de Trabalho e o Conselho estão permanentemente a vosso dispor
para incorporar aquilo que sejam os vossos contributos e as vossas reflexões para tornar este documento um documento vivo e acionável. Aliás, estamos mesmo, neste mesmo momento, a procurar ir mais além exatamente nele e, portanto, naturalmente, todos os contributos são bem-vindos. Explicando um bocadinho o enquadramento do documento, basicamente o que queríamos era garantir que tínhamos um plano estruturado com ideias e propostas concretas para a modernização das empresas e para a competitividade da economia portuguesa, fazendo no seio da CIP e no seio do Conselho Estratégico, e que não construísse do zero ou não procurasse reinventar a roda, mas partisse exatamente daquilo que Portugal estava a fazer, daquilo que a Europa estava a fazer, e a partir disso procurar construir para ver o que é que acima ou para além disso se poderia construir um bocadinho para o futuro. E este plano foi estruturado em 3 degraus e com 12 medidas que iria procurar mostrar. O framework foi relevante para podermos perceber em que blocos é que devíamos estar a atuar. Um primeiro era quais é que são as condições de base que temos ou que não temos para poder fazer uma transição digital com o ritmo necessário para podermos convergir com a Europa e idealmente ultrapassar o ritmo da média europeia. E nesse sentido identificámos 3. Precisamos de ter boas infraestruturas tecnológicas, precisamos de ter as competências em qualidade e quantidade necessárias no país e precisamos de garantir que o nosso ecossistema, pelo menos o nosso ecossistema digital, é suficientemente competitivo. O segundo é que estas condições de base são ótimas, mas não para crescer ou para ultrapassar quem quer que seja. Precisamos aqui de um conjunto de aceleradores e entendemos que havia 3 fontes de aceleração, as empresas, o Estado e as pessoas, e que tínhamos que procurar fontes de aceleração nestas três áreas. E, por último, quisemos desafiar-nos a dar um bocadinho um passo além e dizer o que é que podemos fazer que possa ser disruptivo o suficiente para ser relevante no domínio nacional e para possa ser domínio também relevante no domínio do projeto europeu. Porque o projeto europeu, apesar de tudo, é um projeto distintivo dos Estados Unidos e de outros blocos económicos e acreditamos que em que é que podíamos pegar da sua distintividade para nos desafiarem um bocadinho mais além. E os disruptores foram um bocadinho isso, e queria pelo menos explicar essa parte, que uma das coisas que a Europa tem 2 elementos em que poderia naturalmente distinguir-se. Um deles é que o projeto europeu é um projeto mais humano, ou nós entendemos que é um projeto mais humanista do que os restantes projetos. E o segundo é que a Europa precisa de colaborar porque tem gente de culturas muito diferentes no seu seio e, portanto, é da colaboração que nasce uma coisa melhor. E foi esse o ponto de partida para aquilo que vamos ver, então, de seguida. Pegando então nas medidas um bocadinho uma por uma, e pelo menos muito rapidamente, mas era para dizer então o que é que queríamos criar então como condições de base para favorecer justamente a evolução digital. Em primeiro lugar, garantir que as infraestruturas tecnológicas chegam idealmente a todos em Portugal, todas as empresas, todas as famílias, e quando dizemos infraestruturas tecnológicas falamos da base de tudo, e portanto fibra ou 5G levados à totalidade do território, que se espera esteja neste momento em curso, levar justamente as tecnologias de cloud à maior parte das empresas, à maior parte das instituições e à utilização individual, porque acreditamos que é isso que permite fazer uma evolução muito mais rápida daquilo que são os planos de negócio e o desenvolvimento do negócio das empresas e, por último, garantir que há condições globais de fazer tudo isto em segurança, sem temermos que as disrupções no nosso negócio aconteçam um bocadinho no dia-a-dia, como temos vindo a verificar de forma mais séria nos últimos tempos. O segundo ponto era garantir que fazíamos a qualificação digital dos recursos humanos das empresas e, como não temos talento de base suficiente, haveria que fazer aqui um esforço grande de reconversão e aproveitamento do talento que temos vindo de outras áreas. E, nesse sentido, o que procuramos definir aqui foi a possibilidade de criarmos, em conjunto, entre as empresas das diversas indústrias, sobretudo tecnológicas, mas outras, e as diversas instituições em Portugal, criar 3 percursos formativos que pudessem ser prestados ou dados em contexto presencial e em contexto remoto e que permitissem, de uma forma eficiente e com o apoio, digamos, mais físico das diferentes entidades locais do Estado, chegar ao máximo número de pessoas para que todos pudessem aceder à possibilidade de se converterem em alguma figura de, no fundo, de player com qualificação digital, desde as competências mínimas de utilização até às competências de configuração e, idealmente, para quem pretendesse e pudesse, às competências mesmo de programação. Porque, como sabemos, temos uma oportunidade gigante, mas temos uma falta de talento também enorme e, portanto, valeria a pena procurar aproveitar os recursos que temos, sobretudo dos mais jovens, que é justamente onde há maior incidência de desemprego. Relativamente à competitividade do ecossistema, aqui
Acreditamos que era importante perceber quais são justamente os nossos fatores de descompetitividade. Temos fatores de descompetitividade que todos conhecemos face a alguns países da União Europeia, como a Irlanda, mas temos outros fatores de descompetitividade, mais de contexto, menos visíveis, que têm a ver mais com a velocidade ou com a capacidade de gerir os diferentes sistemas da área digital. Portanto, entendemos que é possível fazer esse nivelamento e que, ao fazer esse nivelamento, estamos a ajudar a que as empresas situadas que se partem de Portugal tenham uma maior capacidade de se ingrar nesta área. O segundo bloco dos aceleradores, nós acreditamos que a digitalização do Estado, nomeadamente no que diz respeito a tornar os seus processos menos dispersos, mais integrados, e a visão que o Estado entrega às pessoas ser mais agregada em plataformas centradas nas pessoas ou centradas nas empresas, que ajudará bastante a gerar menos custo de contexto para as pessoas e para as empresas e a garantir que nós nos obrigamos todos, de alguma forma, até pela relação com o Estado, a digitalizar-nos, que é uma forma de não só reduzir o custo de contexto, mas também forçar de alguma forma a digitalização. E acreditemos que existe uma enorme oportunidade de fazer isto, no sentido em que, por exemplo, na jornada de uma empresa em Portugal, as empresas contactam com mais de 13 entidades diferentes, em mais de 13 plataformas diferentes, muitas vezes tendo de repetir todos os dados para executar as tarefas mais básicas do dia-a-dia. Acreditamos que isso não precisa de ficar assim e que poderíamos naturalmente mudar para que isso viesse a ser diferente e produzisse resultados muito diferentes. Relativamente ao alargamento do mercado, como nós temos um gap versus a média europeia de 52% versus 56% de competências básicas digitais na população, e isso não nos põe numa posição muito simpática, põe-nos da 16ª posição europeia, e portanto acreditamos que há aqui um espaço a fazer, e até há bons exemplos em Portugal de programas pilotos que estão a correr, com a ajuda das empresas, com a mobilização da sociedade, para levar justamente estas competências digitais a toda a população a que elas não chegam. O Eu Sou Digital é um bom exemplo desse programa, e no fundo o que esse programa pede é a mobilização de todas as instituições e empresas da sociedade para participarem neste esforço e levarem aquilo que sabem das competências digitais à maior parte da população. O último aspecto, acreditamos que algumas das nossas empresas, até porque a dimensão média das nossas empresas em Portugal é de cerca de 182 mil euros de faturação por ano, é a empresa média portuguesa, com cerca de 3,4 empregados, achamos que isto é uma dimensão muito pequena, precisam naturalmente ter aqui um boost e uma ajuda para poder capturar o máximo valor que possam deste valor do digital, e portanto precisam ter um pacote aqui de incentivos públicos para que, de uma forma bem distribuída e de uma forma em que se exija retorno, possam fazer este caminho de uma forma acelerada e se retire o valor disto. Naturalmente também acreditamos que é útil poder simplificar a concentração destas empresas para que, a futuro, possamos ter um mercado mais equilibrado e mais competitivo. Por último, chegamos aqui ao tema dos disruptores e achamos que um bom exemplo de disrupção tinha sido aquilo que aconteceu na indústria móvel com os standards do GSM, da 3GPP, que nos levaram ao 3G, ao 4G, ao 5G e por aí fora. Foi uma forma de, a partir de um standard, hoje há um peso muito significativo de indústria europeia, justamente nessas indústrias, porque a Europa teve um papel muito, muito importante e muito significativo na geração desse standard. E, portanto, tentámos pensar quais eram os standards da manhã e, idealmente, começar já em conjunto, porque, felizmente, temos uma boa academia, temos um bom conjunto de empresas em Portugal, a pensar nesses standards, a trabalhar neles, para que pudéssemos, estando na linha da frente da criação desses standards, poder vir a ter um papel tecnológico de negócio nos futuros standards europeus que estão a trabalhar. E em simultâneo, naturalmente, ao desenvolvê-los e ao implementá-los de forma mais experiencial em Portugal, poder contribuir também para acelerar muito a digitalização portuguesa. E daí termos pensado nos standards de identificação. Aliás, já há um processo embrionário de identificação biométrica em curso em Portugal, na AMA, para que possamos todos ter uma interação mais simples com os nossos serviços públicos, tendo de decorar menos chaves e não usando os parâmetros, as funcionalidades que existem hoje, que cobrem apenas 13% da população. Segundo, criarmos também standards de transação que façam não só entre o Estado e as empresas, mas também entre as empresas, que nos permitam acelerar todos os processos, minimizar a circulação de documentos e agilizar a confiança que possa existir entre os agentes económicos. Os estándares necessários ao uso de dados, em que temos que garantir que esses estándares nos protegem a todos, cumprem, no fundo, o humanismo europeu, mas também não são totalmente impráticos para a criação de valor para as empresas. E depois, os últimos dois, ainda mais à frente, na lógica de protegermos as pessoas dos algoritmos que se cedem e garantirmos que eles são transparentes e que são acessíveis e que a automação
também se faz de acordo com os mesmos valores humanos e que nos processos de desenho, implementação e gestão da automação conseguimos ter, não serem as máquinas completamente a mandar em nós, mas conseguimos nós ter alguma capacidade de influenciar aquilo que é criado. Por último, porque achamos que estamos num momento em que a sustentabilidade ambiental é particularmente crítica, porque se avizinha um momento em que vamos decidir nela o nosso futuro, achamos que era importante pelo menos estabelecer três temas. Um primeiro, podermos identificar quais é que eram as áreas tecnológicas que mais podiam contribuir para esta transição ambiental e fazer um fortíssimo investimento nelas. O 5G é uma delas que promete reduzir 15% a pegada carbónica a nível global, mas há mais 2 pontos, e o primeiro era poder medir o comportamento individual e empresarial e o seu impacto carbónico, para que possamos incentivá-lo também do ponto de vista no limite económico e financiar esse incentivo económico da poupança carbónica gerada por cada uma das empresas e instituições portuguesas, justamente por quem tem, no fundo, a pegada positiva. Que não tenhamos ilusões, seguramente todos nós um dia vamos pagar, de alguma forma, pelo nosso saldo de carbono. A ideia, no fundo, é procurar antecipar este movimento para que possamos fazer deste movimento de transição também uma oportunidade para Portugal. E era isto, não querendo amassar-vos demasiado. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Agora chamo a palco Carla Sequeira, secretária-geral da CIP, e os restantes intervenientes do painel. Ana Paula Marques, da EDP, Lara Campos Tropa, da IBM, José Fernando Gonçalves, da Accenture e Rogério Carapuça, da APDC. Obrigada. Se quiserem sentar-se. Boa tarde, Alana. Oh, meias, senhoras. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada por estarem aqui e agradecer à APDC a oportunidade de termos feito, vou-me aproximar um bocadinho mais de vocês, de termos feito este evento em conjunto, PDC, nosso associado e parceiro nas temáticas da economia digital. Como sabem, a CIP tem vindo a pugnar ao longo de muitos anos pela competitividade e agora dir-se-ia que é o momento de falar especificamente da produtividade e neste caso da competitividade das empresas e da produtividade usando a transformação digital como seu fator, no mínimo, alavancador. Foram muito bem apresentados pelos oradores anteriores todo aquele que foi o grande trabalho feito pelos grupos que presidiram, que coordenaram, e eu vou servir aqui hoje um bocadinho de teaser para vos incentivar a falar. Começaria pelo Rogério Carapuça, a quem perguntava um pouco o que é que acha que pode ser feito por nós associações, pelo Governo e também pelas empresas que aqui estão e as que aqui não estão, para acelerar a consciencialização das pessoas, incluindo os empresários, das PMEs, para esta realidade da transição digital e para a sua relevância. Que propostas é que o CID discutiu e que propostas é que temos aqui um pouco para apresentar e que sugestões para as nossas empresas? Bom, muito obrigado, Carla. Boa noite a todos. Eu não posso deixar de cumprimentar o meu querido amigo António Saraiva e todos os que contribuíram para este momento, não só o Pedro Duarte, o Manuel Llanos, toda a gente, e dizer-vos que a resposta à pergunta da Carla é imensa coisa. Mas eu acho que este documento produzido pelo Conselho é um excelente ponto de partida para nós termos as ideias sistematizadas sobre aquilo que efetivamente é necessário fazer. Eu faria apenas alguns highlights para responder à sua pergunta e diria o seguinte. Nós temos, de facto, os temas de condições de base, aceleradores e disruptores, mas eu gostaria de salientar alguns. Relativamente às infraestruturas tecnológicas, eu acho que nós não temos um problema. Portugal tem das melhores redes de telecomunicações da Europa, se não do mundo. Não temos um problema de cobertura. Temos um problema de atraso no 5G, mas sabemos bem quem é que
foi responsável por esse atraso, e não vamos falar agora no espelho retrovisor, mas não temos um problema de competitividade por causa disso. Vamos é ter melhores condições para aumentar essa produtividade com o 5G, à medida que ele for sendo colocado no terreno, e os operadores já mostraram em gerações anteriores que isso vai ser feito com qualidade e com o nível de cobertura que é necessário. Temos um problema de zonas brancas e tal, toda a gente tem zonas brancas, mas em Portugal isso não é significativo, não é um problema de competitividade, eu diria que é quando muito um problema de igualdade de oportunidades. Algumas pessoas estarão nessas zonas e não há business case para cobrir todas essas zonas, faz sentido haver investimento público para cobrir essa parte para a qual não haja business case para cobrir. Mas não é por aí que nós temos um problema, aliás o DESI mostra isso, essa é uma zona onde nós estamos bastante bem. O problema das competências, sim, ou seja, o nosso problema não é como usar as redes, como usar a tecnologia, ou melhor, não é ter as redes e ter a tecnologia, como os usar e quanto usar. E aí, de facto, temos um problema de competência. E também o DESI mostra isso. Portanto, nós temos que formar pessoas não só em competências digitais básicas, e para isso é necessário programas como o MUDA, programas da sociedade civil, das associações, das autarquias, nomeadamente ao seu nível mais granular nas freguesias, para garantir que há condições para que as pessoas que não têm equipamentos possam ter algum sítio onde os poder usar, que tenham lá monitores, até voluntários, para ajudar essas populações a integrarem-se no mundo digital. Precisamos de aumentar o nível mínimo, básico, de capacidades digitais na população em geral. Mas depois temos que formar muitos especialistas. E temos que formar especialistas a uma velocidade muito grande. E aí precisamos de iniciativas como o Upskill, que é uma parceria entre a Associação do Setor, que é a APDC, e os poderes públicos. Aliás, o André Azevedo, que está aqui, também aproveito para cumprimentar, teve um papel fundamental no lançamento dessa iniciativa, e ela mostra que nós podemos criar e devemos criar técnicos qualificados para os empregos que as empresas têm para oferecer, e não técnicos qualificados em abstrato para poder ser um dia contratados por alguém. Sabemos como é que isso se faz, estamos a fazê-lo, é necessário criar condições para escalar essa e outras iniciativas que visam criar mais técnicos qualificados neste setor, porque eles vão ser precisos, e muitos. Aliás, os portugueses que se calhar não chegam. E nós temos que ter também refugiados, imigrantes, etc. Todo um N tipos de pessoas que vêm para Portugal, para este ótimo país, e onde nós temos condições para lhes dar essas competências para eles colaborarem no nosso trabalho. E relativamente às outras questões, eu focava também 2 ou 3. Relativamente à transformação digital, eu acho que nós temos que criar condições para que o Portugal 2030, linhas específicas, para que as empresas, uma a uma, as que quiserem, possam candidatar o seu processo de transformação digital. Não faz sentido isso não existir. É preciso também que o Estado dê o exemplo, e o dar o exemplo aqui não é garantir que todos os serviços públicos estão online, é garantir que eles são simples de usar e que a gente consegue resolver os problemas em pouco tempo. Mais do que ter todos os serviços, nós temos que garantir que é fácil utilizá-lo, como é com as empresas privadas, que têm um outro incentivo para que os seus clientes os utilizem. E, finalmente, diria também, quanto aos standards, que é preciso um grande trabalho, uma vez que os standards são naturalmente setoriais. Todos falamos, por exemplo, na necessidade de pôr os hospitais a comunicar, e cadê o standard do patient record em Portugal? Não existe. Quando é que o vamos fazer? É natural pôr esses trabalhos a funcionar, não só na área da saúde, mas em todas as áreas setoriais onde é preciso avançar dessa maneira. Eu penso que aqui já há trabalho para muita gente. Não sei se respondeu à sua pergunta. Pelo menos já desafiou muita gente. Eu agora perguntava à Lara se concorda, se de facto acha que as infraestruturas em Portugal já existem. Eu li no estudo que na Europa 1 em cada 5 PME já utilizam os serviços cloud. Como é que é em Portugal? E isto é suficiente ou será que tem que ser as 5 em 5?
Sim, e concordo com tudo o que foi dito até agora, e queria também aproveitar para dizer boa noite a todos e agradecer na pessoa do engenheiro António Sampaio aqui o convite para estar presente aqui neste painel, que muito me honra. Muito obrigada. Ora, eu não podia concordar mais. E, de facto, aqui do ponto de vista das infraestruturas e no grupo de trabalho que tivemos a trabalhar no âmbito daqui do CIP, uma das questões que se levantou logo de imediato foi o tema da cloud, como bem disse Carla. E a cloud porque, de facto, tem evoluído muito com a evolução tecnológica que se deu ultimamente, mas não temos assistido à adoção da cloud como estaríamos à espera que se desse essa adoção. Porque com a cloud vamos conseguir ter ganhos de eficiência muito significativos, vamos conseguir ter a tal flexibilidade, agilidade e rapidez do setor da administração pública também, que precisávamos que acontecesse e não acontece, e, portanto, a cloud porque em si só encerra a inovação e a transformação digital que precisamos para a tal transição de que estamos aqui a falar. E na verdade, conforme disse, o Eurostat dá conta de que, ainda antes da pandemia, que 1 em 5 empresas já começa a utilizar alguns serviços na cloud. E também um estudo da Direção de Estatística de Ciência e Educação também dá conta de que cerca de 40% das câmaras municipais e cerca de 30% de organismos da administração pública já utilizam serviços cloud. Mas quando falamos destes serviços, são serviços sobretudo do correio eletrónico, estamos a falar de serviços de armazenamento em cloud, não estamos a falar da verdadeira disrupção que traz aqui serviços de valor acrescentado para todos nós e para a sociedade. E, portanto, isto para dizer o quê? Que mesmo com a pandemia, não é que trouxe muito e que já aqui falamos, que realmente ajudou imenso nesta aceleração, a verdade é que assistimos ao e-commerce, sobretudo ao e-commerce e às ferramentas colaborativas. Portanto, há aqui um salto que ainda tem que ser dado. E porquê? Porque eu acho que ele não é dado pelos desafios que já foram aqui apontados, e no grupo de trabalho, que tenho também aqui a satisfação de ter algumas pessoas do grupo, foi um grupo muito rico, e foi uma discussão muito rica que tivemos. Portanto, dos desafios que fomos e das barreiras que foram apontadas, foi logo desde já o tema dos dados. Dos dados, e quando se fala em dados, soberania de dados. E quando se fala em soberania de dados, fala-se em segurança e cibersegurança. E depois o desafio que temos com os recursos, não é? Temos que ter recursos qualificados que operem esta mudança e que operem esta mudança e que também abracem uma nova cultura, porque nós estamos a falar também de uma forma de trabalhar diferente, estamos a falar de uma forma de viver diferente. Portanto, quando falamos aqui, retomando aqui um bocadinho o tema dos dados, da soberania dos dados e do posicionamento de Portugal na Europa, seria aqui uma das áreas onde nós nos poderíamos posicionar e distinguir, poderia ser exatamente na área da soberania dos dados, porque de facto estamos numa Europa e temos que não só acautelar as regras que nos pautam numa União Europeia, a Europa em si também está a fazer já uma transatlântica, portanto, que nos vai ajudar, mas sobretudo através da tecnologia é possível que nós tenhamos esta proteção que procuramos. Relativamente aos dados é terrestre, portanto em disco, relativamente aos dados em trânsito, mas também relativamente ao tratamento dos dados, que é aquilo que nos falta. E isso é possível, e portanto quando falamos disto, falamos de uma computação confidencial, que é possível e que vai trazer a tal confiança às instituições, aos organismos públicos. E por fim, queria só aqui rematar com o tema do Código da Contratação Pública, que é outro grande desafio que nós discutimos também em grupo, porque enquanto a cloud e os serviços tecnológicos como um serviço não é tida como um serviço essencial como é a luz ou a água, vai ser muito difícil darmos aqui um salto
verdadeiramente significativo para a cloud e, consequentemente, para a transição digital que todos procuramos. Obrigada, Lara. Era uma pergunta talvez um bocadinho mais provocadora. A União Europeia está a fazer o seu papel com os 3 actos que agora estão em discussão e, em particular, o regulamento de dados, de que, no fundo, também estamos aqui a falar. Parece-lhe que está a fazer o seu papel e, por outro lado, qual é que acha que seria, que deve ser uma posição de uma PME para ser perante a insegurança da cibersegurança, como é a EDP, perante a insegurança no ciberespaço? Bem, primeiro, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer aqui rapidamente ao António Saraiva o convite para estar aqui hoje. E é muito bom rever aqui também caras amigas, para além dos colegas aqui do painel, o Pedro Duarte, o Manel Yanes, o André Azevedo. É sempre bom termos aqui esta oportunidade para estarmos juntos e discutirmos estas temáticas. Eu começava, antes de ir ao tema das PMEs e da cibersegurança, por dar só uma nota de que nós vimos hoje conclusões muito relevantes do estudo e daquilo que foram as conclusões do grupo de trabalho. E começava com uma pequena provocação, que é uma expressão aqui muito utilizada até no sistema elétrico, com um trabalho que foi feito até aqui em parceria pela Accenture com a Euroelectric, que se chama que esta próxima década tem que ser uma década de ação. E, de facto, tem que ser uma década de ação na transição energética, que diz respeito a todo o setor, a todos os setores, mas tem que ser também uma década de ação relativamente ao digital e, portanto, planos... temos muito, este que aqui está, que foi apresentado, está particularmente bem feito e tem identificadas as principais alavancas, mas há um desafio muito grande do ponto de vista de execução. E começava por aí, porque quando olhamos para os Digital Acts, com os vários contributos que foram dados, por todas as geografias e pelos vários setores, ele em si tem um conjunto de aspectos que são progressos significativos. A questão é como é que isso vai ser transposto, e segundo, como é que isso vai claramente ser executado. E há aí um desafio grande, mesmo na componente dos dados. E apesar de a minha experiência ser maioritariamente em grandes empresas, nós trabalhamos todos os dias com muitas empresas do ecossistema de dimensões muito distintas. E este tema dos dados e da cibersegurança é algo onde existe uma oportunidade muito grande de trabalho em ecossistema, porque se mesmo para empresas de elevada dimensão, toda esta componente dos dados e da exploração dos dados, e existe uma correlação muito significativa entre a proficiência de competências avançadas em data e em AI e a extração de valores desses mesmos dados, nós temos aqui uma dupla face da mesma moeda, que é a componente dos dados e da vertente, como referiu, da cibersegurança. E esta vertente da cibersegurança e a componente dos dados, para organizações que são, obviamente, de dimensão mais reduzida, são muito significativas e, às vezes, toda a componente legislativa, regulatória, à volta da proteção de dados, é muitíssimo significativa e dificulta muito. Bem, às grandes instituições isso já ocorre. Em instituições pequenas, mais ainda, como é que se pode, efetivamente, extrair esse valor dos dados? E eu acredito que aí, talvez, elencasse 3 ações onde podemos trabalhar esta vertente. Em primeiro lugar, uma componente grande de informação e de simplificação. Falou-se aqui hoje muitas vezes o grau de simplificação, de interface digital num conjunto de coisas, toda esta simplificação legislativa e regulatória e informação, onde muitas vezes existem muitas dúvidas, é essencial para se conseguir extrair este valor dos dados. O segundo, que foi também aqui hoje referido muito, e Portugal pode efetivamente fazer esse caminho de uma forma, com uma velocidade mais significativa, que é toda a componente do desenvolvimento de competências, porque nós hoje temos escassez de talento tecnológico e digital e temos escassez de competências. E se imaginemos que estas tecnologias vão evoluir a uma velocidade vertiginosa, a forma como adaptamos os planos curriculares, como trabalhamos em modelos alternativos de formação, e todas as empresas, todas as entidades públicas, todos os e associações que temos hoje aqui, há toda uma componente que podemos trabalhar em colaboração de aí não competimos. Muitas vezes vemos como é que competimos pelo talento, nós temos que tornar isto uma vantagem competitiva para Portugal e como é que podemos acelerar essa vertente. E por último, na componente da cibersegurança, eu penso que é muito interessante porque às vezes temos muitos agentes do ecossistema que olharam para este tema da cibersegurança como Portugal é relativamente pequeno, portanto,
Não temos de nos preocupar muito com os cyberattacks, porque estamos um bocadinho fora desse panorama. A realidade que temos vivido nestes últimos anos mostra-nos claramente que não é assim. E segundo, uma perspectiva muitas vezes de que, mesmo que isso ocorresse, não temos o grau de proficiência significativo para nos podermos diferenciar nessa matéria, o que é questionável, porque se tivermos nessa matéria um trabalho coletivo na vertente da cibersegurança, quer numa perspectiva de empresas, entidades públicas e até de startups, podemos realmente ter aqui também uma vantagem competitiva de diferenciação nesta matéria e que vemos que é um negócio claramente em expansão e em que temos muito interesse em que todos os setores, desde as grandes às médias e às pequenas empresas, trabalhem em conjunto para termos aqui todo o negócio no país muito mais protegido nesta matéria. E temos talento disponível suficiente? Reparem, o tema do talento, ele nunca é suficiente para o grau de aceleração que temos que ter, mas Portugal tem bastante talento, não é suficiente para tudo aquilo que precisamos. Temos, como foi aqui também referido no painel, que ter a capacidade de atrair nómadas digitais. Temos condições do ponto de vista de país que nos permite condições únicas para atingir mais pessoas dentro desta vertente e temos que ter a capacidade também de formar e fazer upskilling e de apostar nos planos curriculares que nos permitam também desenvolver a um ritmo mais acelerado talento para injetarmos no mercado. Obrigada. Agora pensava aqui, Sr. Fernandes, e para si, vamos àquela pergunta de as PMEs em Portugal, o mercado tem ou não escala para um mercado global? Como é que vamos ultrapassar e em que medida é que a transformação digital pode ajudar estas PMEs a ganhar escala e a crescer? Mais obrigado. Escolheu um dos temas para mim mais apaixonantes do que é a oportunidade para o país da transformação digital, que tem muito a ver com as PMEs. Mas me permite só aqui uma pequena introdução e algumas provocações aqui ao meu amigo Rogério, que eu tanto aprecio como ele sabe, e também aqui o comentário que a Salucana disse. Primeiro, dar os parabéns aqui realmente ao António Saraiva e ao Pedro Duarte e ao Emanuel Ramalho. Eu tenho a oportunidade de participar em muitos grupos de trabalho sobre este tema, internacionalmente, localmente, e digo que este trabalho tem uma qualidade muito acima da média porque, para além de ser muito abrangente, é muito prático. E aqui endereço o tema que a Ana falou. Eu acho que Portugal é muito bom a discutir e a debater, mas depois tem dificuldade a identificar o momento em que é necessário parar de debater e começar a executar. O ótimo é inimigo do bom, não há planos perfeitos, mas há planos como estes que têm excelentes iniciativas e há que focar na execução. Então tudo que seja, trabalhamos com os parceiros privados e públicos, no sentido de convencer que aqui há um caminho a fazer e começar a implementação, penso que vai acrescentar muito valor ao país. Portanto, eu partilho também dessa visão. Segundo, já não levarás a mal, vou-te convidar a passar férias em minha casa atrás dos montes, e para vermos que de facto nós temos que conseguir chegar pelo menos o 4G a todo o país. E de facto essa não pode ser uma obrigação das empresas, porque é claramente serviço público. Tem que haver um reconhecimento do Estado que é preciso apoiar as empresas nesse investimento, porque ninguém pode ficar para trás. E eu vos vou dar 2 exemplos que me têm até, vou-vos dizer, recentemente. Primeiro, estive de férias em Trás-os-Montes, tenho uma casa perto de Vila Pouca da Guiar, para quem não conhece, é uma terra fantástica, devem visitar, e não consigo trabalhar. Uma videoconferência é impossível. É ótimo porque consigo descansar de férias, mas de facto não dá, é impossível. E este fim de semana estava lá também perto, e deu Benfica-Porto, foi um jogo difícil para mim, mas felizmente, quando não havia internet, o jogo parou várias vezes, o que me ajudou fortemente a não sofrer tanto. Portanto, é verdade que são manchas pequeninas, mas eu acho que como desígnio nacional, se calhar não é necessária a sofisticação do 5G, mas como cultura global do país, ninguém pode ficar para trás, seja em termos também depois do estudo dos miúdos das aldeias que por esse país fora, que não podem ficar para fazer. Não se pode pedir às empresas para investirem sem retorno de investimento. Isso é que não me parece minimamente fair. Quanto ao 5G, peço desculpa, mas é o último parênteses antes de entrar naquilo que é o tema das PMEs, parece-me só relevante. O 5G, há 2 tipos de 5G. Um 5G minimalista, que basicamente faz uma evolução e um upgrade daquilo que é o 4G, e é muito bom, já cria uma nova experiência. Mas há um novo 5G que permite novos casos de uso na indústria, em cidades inteligentes,
enfim, em várias aplicações. E isso é uma 5G diferente do que era a rede 4G. É muito mais capilar, é muito mais descentralizada e tem que ter uma capacidade de reação muito mais rápida em termos de latência do que aquela que era no 4G. Portanto, também acho que a nível do 5G estamos atrasados e acho que a recuperação não vai ser fácil e espero que tenhamos a capacidade de perceber que há zonas do país onde não se justifica deste nível de substituição, mas na indústria em particular e nas cidades inteligentes, mais sustentáveis, eu acho que há muito por fazer aqui. Rogério, penso que não leves a mal, é uma reflexão só para acrescentar a discussão, como tudo na vida, acho que o confronto de ideias leva-nos mais longe. Sobre as PMEs, é talvez o tema mais apaixonante que eu tenho sobre este tema. Portugal tem um país, tem um problema gravíssimo, que temos que resolver como sociedade. As grandes empresas são os malfeitores no nosso país. E ou alteramos isto ou não vamos a lado nenhum. As grandes empresas são aquelas que fazem mover a sociedade para a frente, que têm massa crítica, que são capazes de investir em inovação, criar empregos altamente qualificados, atacar o mercado à escala global e, portanto, são aquelas que fazem falta no nosso país. Qual é que é o desafio que nós temos que ter para as PMEs? Não é mantê-las como PMEs, é fazê-las evoluir para grandes empresas. Às vezes falo com os gestores, bem, aqui já mais qualificado do que eu para falar sobre isso, que parece que chegar aos 45 milhões de euros é o ideal, porque há um conjunto de benefícios que se obtém, e a partir dos 50 é uma chatice, depois já somos grandes empresas e temos um conjunto de questões para resolver. Não pode ser. Temos que ter grandes empresas. E, de facto, para além de algumas idiosincrasias, todos separados, parece que somos melhores do que os esforços. Nós precisamos, claramente, de criar massa crítica nas PMEs, mais fusões, mais aquisições, mas, sobretudo, mais competências digitais que são, efetivamente, muito baixas, para além de competências de liderança e de gestão, e também que se perceba que o mercado é um mercado global e a componente digital é fundamental para atacar o mercado à escala global. Dá-me quase ideia, lembro-me cá uns, não sou assim tão velho, mas lembro-me cá há uns tempos, havia umas empresas no Porto que o mercado era o Porto. Vocês devem se recordar disso, quer dizer, não chegavam a Lisboa, porque em Lisboa havia empresas que tocavam o mercado de Lisboa. Era quase tão redutor, e hoje em dia, felizmente, muitas delas estão em Portugal. Hoje em dia as empresas não têm que pensar em Portugal, têm que pensar em atacar o mundo. Ora, o digital abre uma oportunidade a Portugal brutal, que deixou de ser relevante a dimensão do mercado interno para podermos atacar o mercado à escala global e, portanto, com este tipo de iniciativas de fundir empresas, criar massa críticas, capacitá-las digitalmente, como muito bem ali foi dito, capacitá-las do ponto de vista dos processos internos, capacitá-las do ponto de vista de relação com clientes. Se vocês soubessem o número de PMEs que têm portais de e-commerce, vocês não queriam acreditar. Estamos a falar de um número mesmo muito reduzido, que eu só por uma questão de pudor não vou aqui comentar. E, portanto, não pode ser. E, portanto, realmente esta oportunidade é fantástica e pode levar o país para outro patamar. Obrigada. Eu tenho mais 5 minutos, gosto de cumprir o tempo e, portanto, o desafio para os 4 é que cada um diga um ponto forte e um ponto fraco para Portugal na economia digital e global. Começo eu? Eu vou tentar não falhar, mas tenho que responder à picardia do José Gonçalves. Porque eu, no meu passado profissional anterior, gostava muito de picardias com a Accenture e não perdi esse gosto. Acho que acabaste por confirmar aquilo que eu tinha dito. O problema da cobertura não é um problema de competitividade, é um problema de igualdade. Ninguém pode ficar para trás, disseste tu. E, de facto, esse problema de igualdade resolve-se com investimento público. Relativamente à pergunta, eu penso que Portugal tem aquela vantagem que todos sabemos, que é um país agradável de se estar, tem os portugueses cá, que é uma grande vantagem, que somos pessoas excelentes para atrair os outros. Temos que saber aproveitar isso, embora tenhamos pouco território, temos que saber aproveitar isso para trazer para cá as competências necessárias para, a partir daqui, servirmos o mundo. E hoje, em que se pode trabalhar a partir de qualquer lado, por que não trabalhar a partir de Portugal? Mesmo que se seja inglês, mesmo que se seja alemão, está na hora de inverter essa lógica. E a inversão dessa lógica é trazer pessoas para Portugal, para trabalhar em Portugal, em vez de enviar pessoas para o estrangeiro, porque vamos trabalhar com os mesmos, os clientes vão ser os mesmos,
A diferença é ter atividade económica, pagar impostos, gerar riqueza a partir de Portugal. E isso é cada vez mais possível com a economia digital. Lara? Então, eu quase diria que não há pontos fracos. Porque eu vivi fora e acho que quando nós vivemos fora damos imenso valor ao país onde estamos. Mas sim, temos pontos fracos. Eu neste momento apontaria a dificuldade, que já falámos aqui do ponto de vista de talentos, mas que acho que é algo que podemos ultrapassar com o que já foi aqui falado. Portanto, temos que requalificar muitos dos nossos colaboradores, porque é possível. Nós temos centros onde já requalificamos colaboradores na área administrativa e que neste momento estão a programar, estão na área da programação e da cloud. Portanto, é possível fazê-lo. E depois também, como o Rogério dizia, portanto, atrair, não é? Eu acho que isto é o principal ponto e é o ponto forte do nosso país. É a capacidade de atração. Nós temos imensos centros que já abrimos em todo o país, a IBM Felo, a Accenture Felo, a Deloitte e tantos outros, as telcos também. Portanto, temos essa capacidade de atratividade, nós sabemos falar línguas como outros não sabem. Nós temos a capacidade de trabalhar de uma maneira que eu acho que nos outros países não são capazes. Nós conseguimos montar de um dia para a noite um evento, coisa que eu não consegui ver acontecer isso em mais lado nenhum. E trabalhei com quase com todas as culturas no mundo. E eu acho que essa capacidade que nós temos que expor mais e conseguir, de facto, atrair mais negócios e ter esta capacidade de colocar Portugal no mundo, seja na área dos dados, como eu dizia há pouco, seja na área da sustentabilidade, que foi algo que eu não falei, que nós também trabalhámos no grupo, e a sustentabilidade, ainda hoje, a propósito, nós estamos a realizar um evento global da IBM durante 2 dias e anunciámos os resultados do C-Suite Study, nós fazemos 2 em 2 anos, e dá conta de que, neste momento, a prioridade número 1 do topo das prioridades dos CEOs em todo o mundo é a sustentabilidade. Portanto, é outra área em que nós nos podemos distinguir. E não é só do ponto de vista ambiental, é do ponto de vista do ESG. Portanto, temos que pensar environment, social e governance. E vou-me calar. Obrigada, Lara. Ponto forte e um ponto fraco. Sim, começo pelo ponto forte. O ponto forte, eu diria que é o nosso baseline do que podemos ter de talento. Nós temos uma clivagem muito grande ainda geracional no que tem a ver com a literacia digital, como foi referido aqui hoje pela apresentação do estudo, e o Manuel Yanes referiu em que posição do ranking é que estávamos nesse ponto, mas a verdade é que temos a geração jovem mais qualificada de sempre, comparativamente com o que tem sido o nosso histórico em Portugal, e em vários índices de atração de talento dos nómadas digitais, Portugal posiciona-se muitíssimo bem e, portanto, teríamos aqui uma capacidade, se atuarmos bem e se promovermos, de conseguirmos ter aqui uma vantagem também do ponto de vista de talento e da qualificação de talento. Pontos a melhorar. Eu aqui, ao contrário da minha colega de painel, vejo vários, vejo tantos positivos como negativos, mas vejo vários que temos mesmo que trabalhar. Escolheria aqui esta questão de executarmos, de termos a capacidade de acionar o que são estas ideias, num país em que vai ser mesmo importante trabalharmos em ecossistema entre empresas grandes, médias e pequenas, academia, outras instituições e as políticas públicas para conseguirmos efetivamente acelerar. E as nossas competências digitais das PMEs são baixas, aí quando comparamos, e construindo aqui no que foi dito pelo José Gonçalves, temos que mudar aqui o paradigma, porque mesmo quando nós falamos das nossas empresas grandes, num panorama mundial elas não são assim tão grandes, e portanto temos que ter a capacidade realmente de fazer com que as empresas se movam nesta cadeia de valor da digitalização e apostar que este ecossistema seja todo trabalhado em conjunto. E portanto diria que o ponto negativo é o nível de competências digitais médias das nossas PMEs e a nossa capacidade de executar em ecossistema. Não é só de pensar, é de executar. Muito bem. Pontos fortes e pontos fracos, não é? Eu diria que, se calhar vou aqui fazer um bocadinho disruptivo, vou ter desafios, um mais positivo e um mais negativo. O grande desafio é que nós temos de atrair talento, não temos capital humano suficiente, e capital. Nós não temos capital para fazer aquilo que é necessário fazer. E, portanto, o PRR vai ajudar, mas não vai ser suficiente. Não tínhamos ilusões. Portanto, tudo o que possamos fazer, como Portugal, para tratar um país atrativo, para se investir,
E isso implica estabilidade fiscal, estabilidade regulatória, desburocratização, que as empresas se sintam bem-vindas e que fazem um business case que depois não se muda no meio do campeonato. Acho que é fundamental. E o talento que se sinta bem aqui e que não só possa ser traído, mas depois possa ser retido. Acho que isso é fundamental. Se isso conseguirmos fazê-lo, acho que as empresas vão ter o talento necessário para efetivamente executar a transformação digital. E já agora, a administração pública e o Estado têm um papel também a desempenhar, não tanto porque não são dinamizadores da economia, mas porque se forem muito ágeis, flexíveis e rápidas, podem ser um indutor de produtividade das empresas, que é tão importante. Portanto, essa é a vertente que gostava de salientar. Talvez a parte a melhorar, eu diria que nós temos ainda algum trabalho a fazer para que as pessoas percebam que a transformação digital não é sermos os melhores em implementar um conjunto de tecnologias. A transformação digital é combinar um conjunto de tecnologias ao serviço ou de uma experiência de cliente, ou de lançar um novo produto e serviço, ou transformar a forma como eu opero internamente na gestão de ativos, ou proporcionar um engagement aos colaboradores e criar valor. O foco, no final do dia, tem que ser criar valor. Portanto, ainda vejo muito foco em montar tecnologia e acho que os KPIs dos dashboards digital têm que ser qual foi o valor que eu criei para a organização. Muito obrigada aos 4. Eu agora vou aproveitar para dizer que o que a CIP gosta mesmo é de executar e por isso convido-vos a todos a seguirem aquilo que vão ser os próximos workshops que vamos desenvolver sobre esta temática. Vamos desenvolver um grupo de 10 workshops sobre as várias temáticas que foram faladas no estudo e que consideramos relevantes para PMEs, workshops que serão webinars online e para os quais convidamos todas as empresas aqui presentes a participarem como oradoras e aos poucos vamos trabalhando convosco nesta que tem sido este trabalho dos últimos anos do grupo, dos vários grupos de trabalho e do Conselho Estratégico de Economia Digital. Portanto, esse será o nosso contributo, a sensibilização das empresas e a informação em todas estas temáticas para as PMEs e, por outro lado, também vamos executar e ser a voz das empresas junto do Governo, defendendo aquelas que foram as propostas que aqui foram preparadas. Portanto, irá alguns de vós, junto dos vários membros do Governo, da Assembleia da República, fazer a apresentação daquelas que são as prioridades que todos vocês prepararam. Em nome do Presidente da CIP, quero agradecer a todos os vossos contributos e passo ao Rogério para a parte boa. A parte boa é convidar toda a gente para um jantar que a PDC teve todo o gosto em organizar uma divisão do nosso congresso. Ok. Peço desculpa. Portanto, a parte boa era convidar toda a gente para o jantar que se segue, que a PDC teve todo o gosto em organizar aqui, juntamente com a CIP, no sentido de ganharmos força para o nosso congresso que se inicia amanhã e que vai durar 2 dias e, portanto, convém comer o suficiente para aguentar todo aquele programa excelente que temos no nosso congresso. É um gosto fazer isto com a CIP e portanto, vamos a isso. Executar. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Damos por terminado o nosso evento. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam online e presencialmente. Muito obrigada.